Mais um dia, né? O Senhor preparou e reservou para nós. Mais um dia de campanha, segundo dia da campanha. Como eu creio que esse dia não será diferente como o primeiro dia, como o Senhor falou aos nossos corações. Amém? Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que sais do céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Ciência mexe com minha estrutura e ativa a ansiedade, mas eu não vou deixar de crer. Mas neste momento que Deus vencerá, e o tempo deixa de ser um problema pra mim, e eu desacelero e passo a acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça, eu vejo o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel a mim. Mas neste momento que Deus sempre será, e o tempo deixa de ser um problema pra mim, e eu desacelero e passo a acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça, eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel a mim. Aleluia! A palavra do Senhor nos diz que pode passar céus e terra, mas a tua palavra permanece para todo sempre. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai cumprir na sua vida. Oh, Senhor, mesmo que eu não mereça, Ele é fiel a mim. Oh Deus, eu não tenho por que duvidar que o seu tempo tudo cumprirá. Eu conheço o dono da promessa, Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel a mim. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele se mantém fiel a mim. Glória a Deus, aleluia. Parece que está tudo bem. Pra todo mundo está tudo bem, mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração.
conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito no filho. Só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. E eu não perdi o controle, não. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim, vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. 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 E eu não perdi o controle, não. Ah, eu não perdi. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de homens estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido, o palarente estava esquecido, no tanque de Bethesda estava esquecido, o cego batidão estava esquecido, em Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido, venderam ele estava esquecido, venderam ele estava esquecido, deram uma cruz pra ele estava esquecido, na via dolorosa estava esquecido, crucificaram ele estava esquecido, no primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou, no terceiro dia ele se levantou e mandou vir aqui só para te dizer: eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. E eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi, não, 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 não.
Eu não pedi. Só parece que está perdido. Só parece que está sem saída. Mas eu não pedi. Eu não pedi. O controle ainda está em minhas mãos. Eu não pedi. Eu não pedi. Agradeço a oportunidade, as palmas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir mais forte o Senhor? igreja com a paz do Senhor.
Aleluia, Deus. Oh, Jesus. Glória. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Escute para o caminho. Me direta
Glória a Deus. Aleluia. Comendo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tremendo sim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus? Estão ouvindo comigo? Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo de número 7. O verso é o de número 36. Lucas, capítulo de número 7, verso de número 36. E a Bíblia vai dizer assim: e rogou-lhe os fariseus que comessem com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dele, os seus pés, chorou, começou a regar os pés com as suas lágrimas, e enxugava-lhe com seus cabelos, e beijava os seus pés, e ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse mesmo um profeta, bem saberia quem é essa mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse: uma coisa tenho a dizer. Ele disse: diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e o outro 50. Versículo de número 50. E disse à mulher: a tua fé a salvou, vai-te em paz. Até aqui, meus amados e queridos irmãos. Nós estamos diante do texto que vai dizer que os fariseus vão convidar a Jesus para estar na tua casa e ali jantar com ele, comer com eles. É interessante que quando eu olho para este texto, é importante que nós saibamos que Jesus já estava em um momento de ser bem conhecido, em um momento que todos sabiam da tua fama que percorria por ali. Foi um momento também após ele ter ressuscitado o filho da viúva de Naim. Então agora este fariseu que convida a Jesus, é interessante que nós saibamos que ele não está convidando Jesus por quem Jesus era, mas sim por aquilo que Jesus fazia. O interessante é que quando eu começo a olhar para esse texto, o Senhor falou comigo e ele me disse: Jamile, sabe qual é a principal representação da casa deste fariseu? Eu falei: qual que é a principal representação? Ele disse: o ambiente chamado culto, ou talvez até mesmo vou dizer a igreja. Por que, Jamile, é a igreja? Porque é um ambiente chamado culto, porque é um ambiente em que existe mais pessoas chamando Jesus para estar dentro da casa, para se assentar com eles dentro da mesa, para participar com eles nos dias, mas é um ambiente que não sabe receber de fato a Jesus. Aí quando nós olhamos para este texto, nós percebemos que eles não sabiam recepcionar de fato a Jesus. Aí eu perguntei: Jesus, mas por que o Senhor foi até eles então? Aí Jesus me disse assim: porque o achismo de fariseu, ele não distancia quem já foi atraído pela minha presença. E hoje o Senhor está liberando uma palavra para nós nesta noite. Não vai parar mesmo por conta de achismo de fariseu. Não vai ficar estacionado por conta de achismo de fariseu. Ou tu vai entender que tu já foi atraído pela presença dele. Quando entendemos que somos atraídos pela presença dele, não importa o fariseu que está do nosso lado. O que me chama a atenção é que essa mulher, então, eu sou atraída e por isso vou adorar, vou ajoelhar, vou olhar nos teus pés, vou enxugar os meus cabelos, porque eu sou uma mulher atraída por ele. Aí quando ela faz tudo isso, o fariseu vai pensar dessa maneira para encerrar essa palavra: se esse fosse mesmo o profeta, quem saberia quem é ela que está tocando a ele? Aí Jesus vai dizer para ele assim: entrei aqui, vocês não olharam os meus pés, vocês não enxugaram os meus pés. Sabe o que aquela mulher virou naquele momento? Ela virou um exemplo. A partir do momento que tu decide não parar por achismo de fariseu em um ambiente chamado culto e igreja, tu começa a virar exemplo. A partir do momento que tu decide continuar a avançar e prosseguir, o Senhor começa a usar na tua história. É como se Jesus dissesse agora para eles: ela não vai me ter por um dia na casa, porque eu não vou ser alguém presencial na vida dela, só de presente momento, mas eu vou ser alguém existencial. Sabe o que é existencial? Faça parte da existência
dia nós saímos, fomos ali servir ceia para duas senhoras, a irmã Marlene, que está enferma, e a irmã Conceição, né? A irmã Conceição, todos sabem, ela está fazendo quimioterapia, ela já está bem debilitada. E orem por ela, porque ela disse que agora ela decidiu que ela não vai mais fazer as sessões de quimioterapia. Porque ela disse que se eu continuar, eu não vou suportar. Agora é eu e Deus. E foi o que nós fizemos assim, né? É a sua fé, né? A sua fé. Então, assim, vamos orar por ela, apresentar a vida dela, né? Todas as vezes que nós vamos orar. E glória a Deus, né, irmão? Nós cremos, né? Que Deus tem o poder de curar. O Senhor ainda continua operando milagres em nosso meio. Glória a Deus! Eu quero ler aqui rapidamente em Lucas 16. Glória a Deus. Aleluia. Vai dizer assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? A palavra aqui já é clara, a igreja já conhece, e eu quero aqui orar com os irmãos. Aleluia. Oferte e dizime nesta noite. Aleluia. Eu consegue a gente se colocar em pé? Vamos estar fazendo uma oração. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos apresentar neste momento os teus servos, ó Pai, que vão ofertar, que vão dizimar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que eles venham, Pai, fazer com o coração generoso, ó Pai, crendo, Senhor, meu Deus e meu Pai, que tudo aquilo que eles semearem da tua obra, Pai, nós queremos, Pai, que o Senhor nos recompensará. Abre, Senhor, meu Deus e meu Pai, as tuas portas, janelas do céu sobre o teu povo. Abre a porta de emprego, ó Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, dá condições ao teu povo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço aqui uma bênção, Senhor, toda especial, Pai.
E trarás os frutos para que o filho do teu mestre possa ter alimento para
Aleluia. Queridos, quando nós olhamos esse capítulo 9, acerca desse acontecimento, desse reconhecimento que Davi vai fazer pela pessoa que restou da família de Saul, se nós formos olhar o contexto da história, nós bem sabemos que antes de Saul reinar sobre o povo de Israel, eles não tinham rei, eles eram um povo
vivo, sabe por quê? Enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. Renata, as coisas não estão saindo como eu gostaria, mas Deus está dizendo, você está vivendo. O que Deus precisava para mudar a história de Mefibosete lá na frente era ele continuar vivendo. Tudo que Deus precisa é que você continue de pé. Tudo que Deus precisa é que você continue vivendo. Deus. Ele está naquela terra do esquecimento. E certo dia, depois que Davi já estava reinando, Davi ele vai se lembrar da sua amizade, da sua aliança, do elo que ele fez com Jonas. E ele vai perguntar: será que existe alguém ainda da família de Saul para que eu venha ser generoso e bondoso? E aí vão chamar Ziba, e quando Ziba se apresenta a Davi, ele vai perguntar: olha, será que existe alguém da família de Saul vivo para que eu possa demonstrar minha fidelidade pela minha amizade com Jonas? E Ziba vai dizer: tem sim, tem o filho de Jonas, só que ele é aleijado dos dois. Quando eu olho para isso, eu vejo que quando nós falamos acerca de Mefibosete, e nós falamos que ele foi para Lodebar, terra do esquecimento, a gente sempre tende a dizer assim: ele estava esquecido, ninguém se lembrava dele. Mas se nós formos olhar, quando Ziba ele chega diante de Davi, Davi pergunta se havia alguém ainda da família de Saul
Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: continua lutando, continua acreditando, continua perseverando, continua confiando. Renato, o lugar é de esquecimento, o lugar é terra estéril, o lugar é sem colheita, o lugar é uma terra seca. Deus está dizendo: continua vivendo, continua caminhando. Sabe por quê? Porque o palácio está chegando para você, há lugar na mesa do rei para você. Ele continua lutando, ele continua vivo. E a ordem foi: vai lá, busca ele, traz ele. E quando eu olho para isso, eu vejo restituição, esquecimento. Eu vejo Deus restituindo Mefibosete num lugar de escassez e de esquecimento. Podem não querer lembrar da sua história, podem não querer citar o seu nome, podem não querer falar quem é você, podem não querer dizer acerca do seu ministério, acerca da sua vida, mas eu vim te dizer que o Senhor vai te restituir nesse momento. Eu vim te dizer que Deus vai te restituir desse esquecimento que você está vivendo. Deus trouxe alguém aqui nessa noite para dizer: você só está esquecido diante
Mefibosete. Ele vai para Lodebar, ele constrói a sua história em Lodebar. Mas a sua história não continua em Lodebar. A sua história continua Eu não sei como você começou a sua história, eu não sei como você começou a construir a sua casa, a sua família, mas eu vim liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Lodebar não é o lugar que você vai terminar. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer: há um palácio te esperando, há uma honra chegando para a sua vida, há uma honra chegando para a sua casa, há uma honra chegando para o seu ministério, há uma honra chegando para a sua vida. É Deus dizendo: tem cura chegando, tem transformação chegando, tem mudança de geografia chegando, tem Deus recalculando rota aqui nessa noite, tem Deus trazendo honra aqui nessa noite, tem Deus trazendo cura aqui nessa noite. Ele está dizendo: você não vai terminar em Lodebar, sabe por quê? O céu já te viu, o céu já te viu. Você pode lugar nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele vai passar a comer na mesa do rei. Vai ser restituído todos os bens, todas as terras que eram de Saul. E o Senhor vai fazer um Glória a Deus, aleluia. o homem que saiu fugindo na sua infância. O homem que ficou aleijado dos 2 pés. Mas o homem que volta com ele. Volta para sentar à mesa do rei. Glória a Deus. E é um homem que Deus ele tira do lugar certo. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós essa noite? Que hoje à noite Ele vai nos tirar desse lugar certo. Glória a Deus. Aleluia. Desse lugar que você tenta plantar, mas não consegue colher. Desse lugar que você tenta germinar, mas ainda assim você não consegue ver colheita. Deus está dizendo: hoje eu te tiro do lugar de esterilidade. Hoje eu te tiro dessa terra seca e te coloco num lugar de honra. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? A terra que eu tenho preparada para você é uma terra onde você vai plantar e colher. É uma terra onde você vai plantar e colher. Deus dizendo: o que você plantou em lágrimas, você vai colher em sorriso. O que você está plantando em oração, você vai colher em tanto o milagre, testemunhando aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa noite e colocasse a mão no seu coração. Vou fazer uma oração rápida com você. Mas nessa oração eu gostaria que você falasse com Deus nesse momento. Falasse com Deus sobre a sua vida nesse momento. Se por algum momento você entrou aqui sem expectativa sobre a sua vida, entrou aqui dizendo: Senhor, está tudo desfavorável. Mas Deus hoje nos trouxe aqui para nos lembrar que nós ainda estamos vivos. E o fato de você estar vivo é o suficiente para Deus mudar a sua história. O Senhor está dizendo: eu só preciso que você continue andando, eu só preciso que você continue acreditando. Porque a honra está chegando para a sua vida. Feche os seus olhos, Pai, nesse momento. Juntamente com a tua igreja, Senhor. Nós oramos ao Senhor essa noite, Pai. Eu sei, Deus, que algumas pessoas entrou aqui nessa noite, Deus, como aquele rapaz estava, Senhor. Algumas pessoas, Senhor, que em meio ao desespero tomaram algumas ações na sua vida, Senhor, e até hoje carrega a marca dessas ações que tomaram em meio ao desespero, Senhor. Algumas pessoas que entraram aqui nessa noite, que estão olhando para o seu passado, estão dizendo: se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria feito tudo diferente na minha vida, eu teria tomado decisões diferentes na minha vida, porque estão carregando a marca até hoje, Pai. Algumas pessoas que entraram aqui nessa noite, Deus, e que talvez passaram por um processo de perda na sua vida, de luto na sua vida, Pai. Luto não só de pessoas, mas pessoas que estão aqui perderam tantas coisas durante a sua vida, Senhor. Perderam, Senhor, o desejo de orar, perderam o desejo de estar na tua presença, Pai. Perderam aquela intimidade, aquele relacionamento que tinha com o Senhor, Pai. Algumas pessoas que estão aqui, Senhor, sobrevivendo à perda de algumas coisas
Boa foi essa palavra. Eu posso dizer, glória a Deus. Já sente rapidinho, vou dar uma outra Bíblia, boa noite. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, Deus. Aleluia, Jesus. E esse mês é a quarta campanha que nós estamos fazendo na igreja. Às vezes nós entramos nas campanhas, não entendemos, não vemos com os nossos olhos. Aí paramos no meio da campanha, não continuamos a campanha. Mas quando nós persistimos, como foi pregado nessa noite, ele estava lá, mas ele sabia que um dia ia chegar. Se você pegar as 4 campanhas que esteve na igreja até hoje, a primeira campanha foi o pastor Maranhão que dirigiu, o preço da renúncia. Quando você renuncia, o céu faz ao seu favor. A segunda campanha foi da evangelista Alessandra, quando clamando até que algo aconteça. E a terceira campanha foi da pastora. Profundidade que gera intimidade. Se você continuar no raso, você nunca vai ter profundidade com Deus. Se você não sair do rasinho, da água do tornozelo, você nunca vai ter a intimidade com Cristo. E agora esta campanha, a qual o Senhor fala o quê? Ainda tem lugar na mesa. Aí, qual é o tema? O rei manda te chamar. Mas para o rei mandar te chamar, você tem que chamar a atenção do rei. Para o rei te chamar, você precisa orar ao Senhor. E outra coisa, irmão, oração na igreja. Vamos orar. Quando você desce na casa do oleiro, quando você ora, o sobrenatural acontece sobre as nossas vidas. Às vezes nós olhamos, estamos orando, aos nossos olhos nada está acontecendo. Aos nossos olhos nada está mudando, irmãos. Mas no mundo espiritual, irmãos, correntes estão sendo quebradas. Restauração está acontecendo. E eu só quero agradecer a Deus por essas campanhas a qual esteve na igreja. E outra coisa, eu falo com a família e irmãos, as orações da ceia, na quinta, na sexta e no sábado. Foi o segundo mês, irmãos, que nós começamos. E é o segundo mês que eu sou abençoado por Deus. Primeiro mês, que foi o mês retrasado, nós fizemos 3 dias, das 23 à meia-noite, na igreja. No último dia, irmãos, no penúltimo dia, oramos no segundo dia, que eu falei nesse altar que fez, Senhor, eu não estou vendo com meus olhos carnais, mas eu já recebo com meus olhos espirituais. Quando foi no sábado, a dança chegou, irmãos. A oração, ela move. Na semana passada, na oração da ceia, novamente, mais uma bênção. E a minha oração foi, Senhor, da mesma maneira a qual o Senhor fez lá atrás, no mês passado, eu creio que vai ter resposta esse mês novamente. Falei, Senhor, eu com meus olhos carnais, mais uma vez, eu não estou vendo. Mas com os olhos espirituais eu já estou saindo, saltando, humilhando, eu estou. Aí quando foi no domingo, irmãos, 2 horas da tarde, a bênção chegou. E eu falei, Senhor, eu tomo posse. Foi 6 meses sem carro e o Senhor preparou, foi na hora certa, a primeira hora de Deus. Quando eu faço para Deus, Deus faz para mim. E quando foi no domingo, depois da oração, no último dia de oração, o Senhor foi e preparou. E a minha oração, irmãos, para encerrar, foi para o meu filho. Eu falo, Senhor, eu sei que tudo está nas tuas mãos. O controle está nas tuas mãos. Minha oração foi na quinta,
na sexta e no sábado. E Senhor, envia um anjo lá. Transforma lá. Quebra a corrente lá, Senhor. Abre as portas, abre as trancas, abre os cadeados. Na quinta, na sexta e no sábado. Quando foi na terça, irmão, meio-dia, ele me mandou uma mensagem e falou: Pai, vem buscar que eu estou minha liberdade. Glória a Deus! E para a honra e glória está aqui hoje, adorando ao Senhor conosco. Então, irmãos, não desista não, como foi pregado quarta-feira passada. Muitos começam bem, mas quando chega no meio, cai. Desiste. Só que eu vou lembrar uma coisa para vocês. Se você chegou no meio, o que falta é a mesma distância para você desistir, a mesma distância que é para você chegar sobre a sua vez. A sua resposta chegar. Então não desiste, irmão. Por isso que a Abacuque fala: Senhor, aviva a tua obra, não no começo, mas no meio. No meio do teu povo. Então, irmãos, não desista. Não pare de orar. Vem com oração. Entre na campanha com a convicção, irmãos, com a certeza. É a fé que coisa sobrenatural envolvendo, mas eu creio no sobrenatural. Então, irmãos, entra e faz. Vai até o fim. O inimigo vai lutar mesmo para você parar no meio do caminho. Para você desistir, não vai dar. Esquece, já acabou. Não vai chegar. Só com o Espírito Santo, como foi louvado nessa noite. O Senhor não perdeu o controle nem da minha vida, nem da tua vida. Amém, irmãos? Então, quando entrar na campanha, vai até o fim. Busca até o fim amanhã, irmãos. 20 horas, oração na igreja. Já vem tomando posse. Já chega na igreja, já sai da tua casa. Então eu vou lá. Meus olhos carnais eu não estou vendo, mas eu já estou recebendo a resposta do céu, irmãos. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na vida da tua família. A promessa do Senhor para as nossas vidas está aí. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tudo tem um tempo determinado. Então, irmãos, venha com oração. Terça-feira, amanhã, 20 horas de oração. Sexta-feira, ensino da palavra às 19h30. Vamos estar aí com o ensino da palavra, ensino uma vez, irmão. Vem aprender a palavra do Senhor. Não adianta você vir para a igreja e não participar do ensino, irmãos. Você não vai ter estrutura na palavra. Vem aprender, vem crescer da graça e do conhecimento junto conosco. Domingo, culto de primícia, vai estar ministrando a missionária Amandinha. Quer falar, minha pastora? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós da casa já sabemos como a gente faz nos nossos cultos de primícia, né? Que a gente faz para abençoar a vida dos nossos pastores. Que a gente vê essa necessidade, né, de abençoar a vida deles. Não fiquem dispersos, não deixem de vir para a casa do Senhor se porventura você disser: eu não posso ajudar com oferta, eu não posso ajudar com mantimento, né? Os pastores já não querem mais que a gente fale sobre isso. Então, assim, mais um culto, venha buscar o Senhor, venha buscar Ele primeiramente, né? Venha participar conosco, não venha porque é o pregador de fora, né? Venha para buscar o Senhor primeiramente, né? Porque eu creio que as outras coisas o Senhor acrescenta nas nossas vidas. Amém? Então, venham adorar o Senhor, venham com um propósito, venham com algo, né? Fique já pensando: Senhor, o teu culto, o que eu posso entregar para o Senhor, o que eu posso fazer para a vida dos nossos pastores. Amém? Os obreiros que estavam aqui na reunião de segunda, viu que a gente conversa, que a gente fala, a necessidade de que a gente tem em poder ajudar a obra do Senhor. Amém? Os envelopes estão aqui, se alguém desejar, os irmãos já sabem como funciona. Amém? Deus abençoe. Amém, irmão? Se coloca sobre os seus pés, vamos estar orando. Neste momento, quero você, desejo de certinho, louva por essa palavra, a cada dia, para retornar. Amém?
Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, eternizado. Deus maravilha, neste momento te agradecemos, Pai, por este culto, por essa palavra, por ter ministrado nessa noite, Pai, da mesma maneira, ao Senhor que o Senhor volta na tua casa. Senhor, o Senhor venha levar cada um em paz e segurança, livrando, Senhor, de todo mal, toda seta. Pai, eu quero de noite, Pai, abençoar, Pai, o restante de semana, com respostas do céu chegando sobre a vida do teu povo. Pai, vitória chegando sobre a vida do teu povo. Que o seu povo venha ainda essa semana, Senhor, vivenciar o sobrenatural, Senhor, porque o Senhor é o Deus de surpresa, o Senhor é o Deus do sobrenatural. Então eu creio, Senhor, que ainda essa semana, Senhor, o Senhor vai chamar alguém para sentar à mesa, Pai. Senhor, eu creio, Senhor, que ainda esta semana, Pai, nós vamos ouvir o testemunho que o Senhor chamou, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nosso Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus nos nossos mãos, que o grande amor, a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as suas vidas e suas consolações esteja com toda a igreja, desde agora para todos sempre. Digam amém.